Fala galera, vamos ao episódio de hoje. Aqui é Gustavo Oliveira e eu vou começar com a seguinte frase, que é o tema do episódio de hoje. Na adversidade, alguns desistem, enquanto outros batem recorde. Essa é uma frase atribuída ao Ayrton Senna. Muito massa essa frase, né? E se você é muito novo, talvez você não tenha acompanhado a história, a trajetória do Ayrton Senna, provavelmente o maior piloto de carros que nós já tivemos no Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo, se não o maior que já existiu na história. E então vou contar aqui, né, um episódio que aconteceu uma vez que me marcou muito e exemplifica muito bem essa frase: enquanto alguns desistem, outros batem recorde. Bom, o Ayrton Senna ele era conhecido como um cara que era muito bom na chuva. Então, enquanto muita gente reclamava que quando estava chovendo ia mal, tal, batia o carro, era na chuva que ele batia muito recorde. Então, a adversidade da chuva fazia ele subir de nível, ele ficar melhor ainda na pilotagem. Então, era sempre uma vantagem competitiva para ele quando chovia. E uma história muito legal, que não tem a ver com chuva, mas tem a ver com esse assunto, foi uma vez num grande prêmio aqui no Brasil, em Interlagos, que quebrou o câmbio dele, ele não conseguia passar mais as marchas. Então ele ia sempre pilotando, se não me engano, na sexta marcha. Então ele ficou grande parte daquele grande prêmio correndo só com a sexta marcha. E imagina, o cara não conseguia passar a marcha, e mesmo assim ele finalizou e ainda ganhou a prova. E quando finalizou, ele estava tão debilitado fisicamente, porque ele tinha superado tanto os limites dele, que ele, na hora de erguer o troféu, é que todo mundo sacou o quanto ele estava debilitado e o quanto deveria ter ocorrido um problema durante a prova. Mas até então ninguém percebia que tinha um problema, porque o cara realmente foi sensacional, foi muito acima da média. Um outro pensamento correlato a esse assunto que eu gosto muito é o seguinte, que se você ainda não teve sucesso, é porque talvez você não tenha errado o bastante ainda. Está faltando errar para ter sucesso. E o Michael Jordan fala muito isso, né? Que as pessoas olham, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, o cara nasceu virado para a lua, mas ele fala que não, que muito do que ele conseguiu, aliás, todo o sucesso que ele teve na carreira dele foi movido de falha em falha, de erro em erro. Então, enquanto todo mundo treinava X horas, ele treinava muito mais. Então, ele saiu de um jogador mediano, que era ali ainda no universitário, para ser uma baita estrela do basquete. E se isso acontece nos esportes, será que isso não acontece também no mundo empresarial, no mundo empreendedor? É claro que acontece. Aliás, dá para a gente sempre fazer um paralelo muito grande entre atleta, entre empreendedor, o nível de desenvolvimento, o nível de dedicação, a pessoa que se abala com as derrotas, a pessoa que se abala com as adversidades, né? E tem também um outro elemento muito legal, que é a regra das 10 mil horas. A gente só fica com uma excelência em alguma coisa, a gente só fica realmente muito top, muito animal mesmo nas coisas, quando a gente se dedica para valer. Então tem essa regra das 10 mil horas, que o escritor, tem um escritor do livro, né, Fora de Série, ou Outliers, ele cita a regra das 10 mil horas como uma referência, uma ordem de grandeza. Para você ficar muito top em alguma coisa, você precisa se dedicar 10 mil horas na vida. E foi exatamente isso que aconteceu com os Beatles, né? Os Beatles, no início da carreira, eles não eram os Beatles famosos, tal, que bombavam. Levou um tempo para eles ficarem muito bons, levou um tempo de desenvolvimento, né? Então, em 1960, eles ainda fraquejavam, ainda às vezes eram vaiados, nem sempre tinham sucesso, né? E eles começaram a tocar muito, eles começaram a se dedicar muito. Então, 7 dias por semana, 8 horas por dia. Então, nessa trajetória que se iniciou ali em 1960 até culminar em 1964, eles já tinham percorrido mais de 10 mil horas de apresentação em palco. Então, eles puderam testar muita coisa, eles puderam aprender muita coisa, eles puderam colocar
dar a cara para bater literalmente, e de erro em erro eles foram adquirindo sucesso, e exatamente quando eles bateram mais ou menos ali 10 mil horas, foi que foi de 1962 a 1964, quando eles realmente começaram a se apresentar bastante assim, né, 7 vezes por semana, 8 horas por dia. Imagina a quantidade de horas que eles se apresentaram, quantas bandas se apresentaram tanto assim na vida, talvez muito poucas tenham chegado nesse nível. Então, espero que esse episódio tenha sido mega inspirador para você, tá? Que é empreendedor, que é executivo, ou candidato a empreendedor, ou mesmo atleta que esteja me ouvindo. Se você lembra de alguma história bacana como essas que eu contei aqui, eu tenho as minhas histórias pessoais também, qualquer dia aí, você já deve ter ouvido algumas, se não ouviu, dá uma procurada aí nos outros episódios, que eu já contei muitas histórias de muito fracasso que me levaram para a vitória, que me levaram para desenvolver realmente uma vida muito, muito gratificante, da qual eu sou muito grato, né? E muitos alunos meus também, então, até de repente vou contar aí umas histórias aí bacanas de uns alunos meus que chegaram também a ter um resultado sensacional, mas vindo de derrota em derrota. Muito louco, muito legal isso. Se você quiser se aprofundar mais, eu estou lançando semana que vem, dia 24, vai ao ar o terceiro workshop Foco e Produtividade, tá? Ele é 100% gratuito, 100% online, tem um link aqui nessa postagem, basta clicar e se inscrever, e lá eu vou ensinar como você pode ser muito mais produtivo, ter muito mais foco e energia, produzir muito mais resultados em menos tempo, mas ainda viver em alta performance, ter um estilo de vida sensacional. Beleza, galera? Então curta esse episódio se você gostou, e eu vou deixar para vocês aqui um grande abraço!